Então a gente teve a possibilidade de ter mais tecnologia dentro dos ambientes, inclusive o ambiente hospitalar. Então cresceu muito a quantidade de tecnologia que tem dentro do ambiente hospitalar. E isso vem aumentando a cada dia, né? Hoje a parte de imagem, a parte de inteligência artificial, de processamento de sinais, ela cresce muito. Né? Então isso aí vai possibilitando que tenha aplicações dentro do ambiente hospitalar. E outro fator que colaborou também é o desenvolvimento econômico, né, do país, do mundo, que hoje possibilita que os hospitais, as pessoas tenham acesso a mais tecnologia em função do recurso financeiro que existe disponível para adquirir essas tecnologias. Né? O desenvolvimento da tecnologia para a saúde, né, é importante que ela tenha demanda partindo do profissional de saúde. Né? Então, a indústria, o engenheiro, ele vai buscar, junto ao setor de saúde, as demandas que precisam ser resolvidas. Né? Então, o caminho inverso nem sempre é interessante. Né? O próprio empreendedorismo, né, as noções básicas de empreendedorismo, prevê que você busque a demanda e não que você gere um produto para depois você buscar uma demanda. Né? As tecnologias disruptivas, né, elas sempre geram desconforto, né, e geram uma certa resistência. Né? E na área da saúde, mais ainda, porque essas tecnologias são aplicadas diretamente à pessoa. Né? Então, sempre que tem uma coisa nova, ela tem uma certa resistência. Né? Um exemplo que a gente pode citar é a própria telemedicina no Brasil. Né? Existe uma resistência muito grande, né, de se usar a telemedicina por uma série de fatores, né, que são conhecidos e são fatores reais, que realmente têm que ser levados em conta, né? A gente não pode desprezar. Mas a gente viu agora, pelo advento que a gente está vivendo da pandemia, que a telemedicina se faz necessária, né, é útil, né, e funciona. Né? Então pode ser uma coisa que veio para ficar, ou seja, a gente conseguiu quebrar a barreira, mas em função de uma necessidade, né? Uma necessidade urgente. Por exemplo, hoje a gente vê falar muito em inteligência artificial. Né? Até onde a inteligência artificial pode auxiliar no diagnóstico. Né? Jamais ela vai poder substituir o profissional de saúde, né? Mas até onde ela pode auxiliar, né? Até onde o profissional de saúde pode confiar naquela inteligência artificial, né, e utilizar aquilo com mais frequência para fazer um diagnóstico, por exemplo. Né? Então isso aí vai ser um problema que vai ter que ser estudado, vai ter que ser tratado e para ver se vai ter a ruptura, né? Se a gente vai conseguir utilizar isso aí para fazer, por exemplo, diagnóstico. Né? Mas é uma coisa que está aí, né? Ela não é mais futuro, né? Já existe muitas aplicações, né? E isso aí vai ter que ser tratado nos próximos anos. Né? A tecnologia transforma o mundo e com a medicina não é diferente. A parceria entre engenharia e medicina tem gerado tecnologia para diagnóstico, tratamento, atendimento e softwares. Mas o trabalho da engenharia biomédica fica ainda mais claro em situações como as pandemias mundiais. Um exemplo de interação entre a engenharia e as ciências que estudam o corpo humano, como a biologia e a medicina, são os respiradores pulmonares, tão importantes para tratar pacientes com a Covid-19. Sem essa troca de experiências, não existiriam tantos equipamentos que salvam vidas e aumentam a inclusão na sociedade de pessoas com deficiência, como a tecnologia assistiva. Nessa entrevista com Felipe Bueno, coordenador do Centro de Pesquisas em Engenharia Biomédica do Inatel, ele fala sobre os trabalhos realizados para o combate à pandemia. Eu vejo como uma grande sacada da engenharia biomédica, frente a outras engenharias atuando na saúde, ela conhecer muito bem o lado biológico, ela conhecer muito bem a necessidade do corpo humano, né? Então ela conhece tanto a necessidade do corpo humano quanto a infraestrutura que aquela tecnologia está inserida. Então eu vejo que o engenheiro biomédico ele consegue atuar e reduzir os custos, ele consegue atuar e otimizar os processos, porque ele conhece muito bem toda essa linha. Então, por exemplo, dentro de um hospital, o engenheiro ele consegue olhar para um equipamento que está com algum problema e antes que você tome uma decisão, né, de levar aquilo para a empresa que vai fazer a manutenção, ele consegue fazer uma avaliação se aquilo realmente é necessário ou não para ele poder dar o apoio. Às vezes, internamente, ele já consegue fazer aquele trabalho. De sobremaneira, ele também consegue prever possíveis problemas. Então, antes que eles aconteçam, ele já consegue se adiantar para poder evitar que aquilo leve a um custo maior. Isso pensando do lado, né, de dar assistência, de olhar para o equipamento.
olhando inclusive para outras áreas que parece que às vezes não são tradicionalmente próximas ali da engenharia, historicamente próximas da engenharia, mas a área comercial, o engenheiro ele consegue ajudar o comercial a fazer a aquisição acertada do equipamento, né, comprar aquele que é o melhor custo-benefício. No desenvolvimento da tecnologia, uma vez que ele conhece muito do corpo humano, então ele já consegue direcionar uma tecnologia que ela se adeque tanto ao biológico quanto ao contexto social que está envolvido. Então, dentro daquele cenário, ele consegue criar, bolar, imaginar qual que é a tecnologia que melhor atenda aquela necessidade. Então, eu vejo que esse pensamento amplo, esse pensamento plural de diversas áreas, permite que ele seja bastante assertivo, olhando não só para a área das exatas, para a área da matemática, para a área do projeto, mas pensando também em todo o contexto, o grupo social que está ali envolvido. Eu vejo que no Brasil, para a gente poder criar oportunidades de emprego, oportunidades de inserção dos jovens engenheiros, né, que estão sendo formados e vão fazer o Brasil alavancar bastante aí nesse futuro próximo, a receita de bolo é bastante tradicional, né? Eles se aplicarem ao longo da carreira deles acadêmica e criar networking. Acho que isso é a receita de bolo padrão. Mas eu diria que, especialmente para a engenharia biomédica, que ela é um curso amplo, muitas pessoas veem ela bastante afunilada, mas ela abraça uma potencialidade muito grande. Eu diria que a cobertura e a cereja do bolo seriam eles experimentarem diversas áreas. Então, como a gente tem um envolvimento não só com a tecnologia, mas com a saúde, se conectarem com médicos, se conectarem com fisioterapeutas, se conectarem com profissionais da saúde, para eles conhecerem realmente a vivência deles e se conectarem também com as diferentes capacidades da engenharia biomédica. Como, por exemplo, entender um pouquinho de biomateriais e experimentar ao longo da graduação biomateriais. Entender como que uma rede de telemedicina funciona, entender como que o lado da pesquisa voltado para a inteligência artificial na área funciona. Então, ele explorar ao longo desse ano da graduação essas diferentes áreas para que ele possa colocar aquilo no currículo dele e não só, né, criar oportunidades lá no futuro por conta dessas conexões que ele criou, mas também para ele poder definir o perfil de engenheiro que ele quer ser.